E a guerra na Ucrânia também foi um dos assuntos destacados pelo presidente Jair Bolsonaro antes do encontro bilateral com Joe Biden nesta quinta-feira. Vamos acompanhar. O Brasil ainda é dependente de algumas coisas de outros países. Sempre adotamos uma posição de equilíbrio. Queremos a paz e tudo nós faremos para que a paz seja alcançada. Lamentamos os conflitos, mas eu tenho um país para administrar. E pela sua dependência, temos que sempre sermos cautelosos. Então, senhor presidente Joe Biden, nós torcemos, estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia, porque nós deveremos, pretendemos, torcemos e oramos para que saiamos o mais rapidamente dessa situação, para que não só o Brasil, o mundo retorne à normalidade. Também nessa declaração à imprensa, o presidente Bolsonaro defendeu que o Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental e exaltou as riquezas naturais do país, como a Amazônia. Por vezes, nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território. 2/3 do Brasil são preservados. Mais de 85% da Amazônia também. A nossa legislação ambiental é bastante rígida e fazemos o possível para cumpri-la para o bem do nosso país. O presidente também enfatizou a parceria entre Brasil e Estados Unidos e defendeu o diálogo entre as nações. O Brasil é um gigante e se apresenta para o mundo como a solução para muitos problemas. Temos um interesse enorme de cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. Vivemos há quase 200 anos em parceria. Alguns momentos nos afastamos por questão ideológica, mas tenho certeza que no momento da nossa chegada ao governo, nunca tivemos uma oportunidade tão grande pelas afinidades que o nosso governo tem. Bom, vocês acompanharam aí o primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro junto a Joe Biden na Cúpula das Américas. E ainda sobre este encontro e possíveis parcerias, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, boa noite e seja bem-vindo ao Headline News. Boa noite. Bom, primeiramente, professor, claro, quero perguntar para o senhor, que é um especialista, qual a importância dessa aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente norte-americano Joe Biden, este encontro bilateral, o primeiro entre os dois líderes? Bom, primeiramente, é interessante que a gente já havia identificado que não havia esse distanciamento todo entre os dois, né? Uma relação fria, eu diria, mas não é uma relação de afastamento. A vitória de Donald Trump em reeleição traria, obviamente, uma proximidade muito maior, uma questão ideológica, havia uma identidade entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, mas a vitória de Joe Biden trouxe algum esfriamento, mas não trouxe o distanciamento como alguns de esquerda ou alguns grupos no Brasil chegavam a dizer que aconteceria. E agora é uma oportunidade de aproximação. Nós temos aqui uma situação onde há uma conveniência para os dois, para o presidente brasileiro, neste ano de eleição, mostrar um protagonismo internacional com a principal potência mundial, com os Estados Unidos, é importante. É importante mostrar que o Brasil não está isolado, que o Brasil mantém relações produtivas com os mais variados países. Tivemos agora, há pouco tempo, uma reunião com o Vladimir Putin, onde foram tratadas pautas importantes para o Brasil, e agora com o presidente americano. Então, há essa conveniência importante para o Brasil, essa demonstração de manutenção de relações internacionais fortes, robustas e normais. No caso do presidente Joe Biden, a presença brasileira foi fundamental.
já que houve um pequeno esvaziamento, não diria que completo, com a ausência, por exemplo, do México e de alguns estados da América Central, já que o tema da imigração e esses países são os mais envolvidos nessa questão, né, nós tivemos a partir do momento da ausência desses países. Então, o Brasil foi importante, a presença do Brasil muito importante para levar um país de peso, um protagonismo, uma agenda ambiental, a agenda ambiental também era importante nessa reunião. Então, para os dois, tanto para Bolsonaro quanto para Joe Biden, foi importante. As relações entre os dois estados foram demonstradas ali como fortes, consistentes e contínuas nesses 200 anos aí que temos de diversas atividades realizadas em conjunto. Mas há uma agenda propriamente conveniente para os dois. Eu acho que isso também é importante para o cenário brasileiro, para o cenário internacional. Professor, pergunta agora de Fabiana Barroso. Professor, eu vi nitidamente o presidente Bolsonaro se colocando como uma via diplomática para uma futura conversa aí entre... A gente tem que lembrar, pessoal, que talvez esteja nos assistindo a partir do momento, ou quem já nos acompanha todos os dias que falamos de guerra, mas a gente já entende que isso é uma guerra por procuração, né? Uma guerra por proxy, que a gente fala. São dois países ali que têm mágoas antigas, então eu estou falando da própria Rússia e dos Estados Unidos, que estão guerreando no território ucraniano. Aí, partindo desse pressuposto, o Brasil foi apontado, o Brasil mesmo, como Estado, foi apontado como talvez um caminho, alguém que possa fazer esse relacionamento que está faltando entre os dois países, tanto pelo nosso alinhamento com ambos os países no passado, como a manutenção deles no presente. E talvez também, olhando para o futuro, a gente tem muito a colaborar com os países, até na questão de alimento, por exemplo. O senhor acha realmente viável que, num futuro, o Brasil faça parte, então, desse acordo aí, diplomático entre duas nações super magoadas? É importante a tua colocação, porque o Brasil pode, sim, ser um desses países, um dos estados envolvidos, seja porque o Brasil é parte dos BRICS, né, do qual a Rússia é um dos integrantes e no qual, né, nos BRICS, a Rússia vai se alicerçar a partir de agora, já que por força das sanções que envolvem as principais economias do mundo, a Rússia vai buscar se envolver muito mais com os BRICS, porque está ali também a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul. Então, o Brasil pode ser ou ter esse papel de aproximação entre Estados Unidos e Rússia. Não é algo imediato, não é algo que nós tenhamos a apresentar agora no momento, mas essa indicação do discurso do presidente brasileiro e essa identificação na sua análise, no meu ponto de vista, também procedem. O Brasil pode, num cenário de médio prazo, ser um dos que vai reconstruir pontes que acabaram sendo destruídas nessa mudança de geopolítica internacional. Esse conflito da Rússia, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, mudou completamente todo o cenário internacional, a gente sabe disso, mas principalmente desgastou a relação da Rússia com a Europa Ocidental, com o Japão, com a Austrália, com a Coreia do Sul, com várias regiões, vários países do mundo, mas principalmente, eu concordo com a tua análise, com os Estados Unidos. E o Brasil pode construir uma relação de proximidade, já que nós temos pautas importantes, tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, e por uma posição inteligente que o Brasil acabou tendo nessa guerra, a gente não está desgastado com nenhum dos dois. Com os Estados Unidos, eu acabei de dizer, chegaram a dizer que com o governo Biden a relação do Brasil com os Estados Unidos ia se deteriorar. Isso não aconteceu. Houve um esfriamento, mas nada além disso. E com a Rússia se manteve bem. Tanto é verdade que o presidente brasileiro teve uma reunião com o próprio Putin alguns dias antes do conflito e as relações econômicas elas se mantêm completamente normais. Procede tua análise, o Brasil pode ter um papel nisso e eu acho isso muito bom. Mostra que o Brasil tem um protagonismo. Como o Brasil é muito pragmático nas suas relações internacionais, isso faz com que a gente tenha uma postura neutra e uma boa relação com ambos.
Muito bem, professor. E também durante esse discurso na Cúpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro, ele abordou o tema meio ambiente. Ele disse que temos dificuldades em questões ambientais, sim, mas que nós fazemos o possível para atender os interesses do Brasil e do resto do mundo. E que o nosso país é exemplo. Eu gostaria de saber do senhor se por parte de Joe Biden, o que ele deve exigir em relação a políticas ambientais ou o que ele pode oferecer, lógico, para o Brasil em relação a isso, principalmente na questão das fronteiras, né, da segurança. Bom, o Brasil aproveitou uma oportunidade com uma repercussão internacional para reafirmar suas políticas ambientais, lembrar que a legislação brasileira é robusta e realmente é uma das melhores do mundo, lembrar que grande parte da Amazônia ainda está preservada, mas também mostrar que o governo brasileiro está preocupado com a questão e que tem desafios. Então, eu achei muito bem construído esse ponto do discurso, porque a gente não se vitimizou, a gente não quis afastar que o problema existe, ou seja, dizer que não existe, que tudo é perfeito, mas a gente quis reafirmar que nós temos também aspectos sólidos em relação às tratativas dessa questão. Há uma preocupação, há um desafio, mas há uma legislação robusta e há uma preservação de grande parte daquela área. O Brasil aproveitou muito bem essa oportunidade, já que tendo sofrido críticas internacionais muito relevantes, principalmente por conta de queimadas e desmatamento, né, críticas recentes que o Brasil estava sofrendo, essa era uma oportunidade de mostrar a nossa preocupação que o meio ambiente faz sim parte da agenda do governo atual brasileiro, mas que nós também temos nossos alicerces, nossas fortalezas. E também, por parte do governo americano, aí pegando um pouco aí a continuidade da tua pergunta, houve uma afirmação de que o mundo todo tem o seu grau de responsabilidade em apoiar o Brasil na preservação. Ou seja, também não é uma questão só de fazer cobranças, é uma questão de que se exige a preservação em larga escala da nossa floresta e de que lá temos recursos naturais realmente muito relevantes para a nossa economia, que o mundo todo tem que partilhar essa responsabilidade, tem que indenizar o Brasil e tem que participar dos custos. Então, eu acho que houve uma convergência de discursos. Eles acabaram sendo complementares e em nada divergentes. Também um ponto importante, eu acho que essa conversa foi muito produtiva também em relação a esse aspecto. Fabi? Professor, interessante até a gente observar todo o proforme que existe nesse tipo de reunião e hoje foi muito mantido porque realmente não existe uma amizade natural entre os dois líderes aí, o Biden e o presidente Bolsonaro, mas o protocolo foi mantido, nós observamos o Biden ouvindo, parecia bem atento mesmo ao pronunciamento ali do presidente Bolsonaro, mostrando respeito, que é interessante também, porque na ausência a gente está num mundo um pouco diferente e o que era normal agora é o diferente, né? Então isso é diferente e o Biden ele convidou o Brasil, ele sabe da importância mesmo do Brasil, tanto que até uma também que o Bolsonaro salientou foi a parceria entre os países, a gente sabe que isso é real, é histórico, né? Não necessariamente somente desse governo, mas precisávamos reforçar isso até para termos não só segurança ambiental, mas acho que com a crise que parece se aportar aí, infelizmente, econômica. É isso, professor? Sem dúvida, mas você sabe que é interessante, Fabio, um aspecto, né, em relação ao governo brasileiro, em relação ao Brasil e ao governo atual brasileiro. Veja só, o Evo Morales, né, que é um presidente de extrema esquerda da Bolívia, ele veio à posse do presidente Bolsonaro. O governo argentino ele tem um perfil ideológico completamente o oposto do governo brasileiro e em muitas oportunidades eles estiveram em reunião. Inclusive, recentemente, o governo brasileiro e o governo argentino tiveram em reunião e manteve-se uma excelente reunião, né? Manteve-se uma excelente agenda, né, que eu gostaria de dizer. Você veja, as relações têm sido produtivas entre esses países tão opostos ou com governos tão diferentes do brasileiro. Então, o governo atual brasileiro, ele mantém esse pragmatismo. E essa reunião com o Joe Biden mostrou isso. A gente viu muita cordialidade, muito respeito. É interessante que os dois mostraram que não concordam em todos os aspectos, mas mostraram que tem pontos convergentes.
Mostraram outros pontos, né, em relação à proteção à liberdade, né, em visões que são muito parecidas entre os dois governos. Então, houve uma busca ali de identificação, de pontos comuns, mas houve principalmente uma relação de muito respeito nesta reunião. E são governos, são gestões com seus pontos de vista diferentes, isso também é normal, né? Mas em nenhum aspecto isso significa que não se construa algo produtivo. Então, a reunião foi, sim, uma sinalização produtiva e o Brasil e os Estados Unidos podem, a partir dessa reaproximação, acho que isso é importante, construir aí uma agenda de recuperação econômica, já que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e a maior parte do mundo estão muito afetados pela pandemia e pela guerra. Então, agora é momento de construir agendas conjuntas, partir a um momento de recuperação econômica e os dois deram sinalização positiva em relação a isso, independentemente de algum ou outro ponto onde pudessem não convergir. Interessou a construção de aspectos comuns. Eu acho que isso foi bem importante na conversa entre os dois. Bom, e um outro tema também abordado pelo presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro discurso na Cúpula das Américas, que a gente já esperava que fosse abordado em algum momento, é sobre as eleições aqui no Brasil que acontecem em outubro. Ele disse assim: este ano temos eleições no Brasil, queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis para que não sobre nenhuma dúvida. Tenha certeza que será realizada democraticamente e se tiver que deixar o governo, também será feito de forma democrática. Como interpretar esta fala do presidente Jair Bolsonaro, professor? Eu achei bem interessante, você tem dois aspectos. O aspecto internacional, né, tem que haver o respeito à democracia, o governo eleito tem que ser empossado, o governo reeleito tem que ser empossado, se for derrotado, né, tem que desocupar o poder. Então, o presidente brasileiro deu sinalização que esses aspectos todos serão cumpridos. Em todas as eleições, não só no Brasil, em qualquer país, há sempre uma tensão internacional. O Brasil está aí entre as 10 maiores economias, 11ª maior economia do mundo, é um país-chave, é uma potência regional, então é muito natural que haja esse tipo de atenção sobre nós. Então, tanto o presidente americano fez uma sinalização que tem essa certeza, quanto o presidente brasileiro confirmou que fará isso. Mas também tem um outro aspecto que é para eleitor interno. Isso também é normal. É muito comum países que são grandes potências, como é o caso do Brasil, potência regional, como eu mencionei, ou os Estados Unidos, a maior potência, quando fazem um discurso internacional, às vezes querem falar um pouco também para o seu público interno. Então, o presidente Bolsonaro pincelou um pouco ali também alguns aspectos de que vai exigir que o processo eleitoral seja transparente, vai exigir que esse processo eleitoral, que as eleições corram, né, com tranquilidade no Brasil, de forma democrática. Ele tem uma pauta conhecida por todos nós de uma série de exigências de complementariedade a respeito do processo eleitoral brasileiro, já que ele é crítico, por exemplo, da não impressão do voto, né? Só um dos exemplos que eu resolvi mencionar. Então, ele também não deixou ali, no seu discurso, de fazer uma indicação para o seu público interno, para os seus seguidores, de que o governo dele, a gestão dele, vai seguir em exigências de pautas de transparência no processo eleitoral. Então, assegurou que vai cumprir o processo democrático, isso é uma garantia internacional e importante, como eu mencionei, exigida de um país como o Brasil, mas ele não deixou também de fazer indicação aos seus eleitores, a seus grupos internos, já que ele é crítico de vários aspectos. Mas ele fez com elegância. Se a gente perceber bem, ele não mencionou, por exemplo, voto impresso, mas ele fez indicações de que ele vai acompanhar, junto com auditores, o processo eleitoral. Então, isso também é importante, ele é um político, era um discurso político, de cumprimento de pauta internacional, mas também, obviamente, ele tem o seu público interno e faz parte do jogo fazer uma indicação a estes de que ele não confia plenamente no processo e de que entende que aperfeiçoamentos têm que acontecer. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, mais uma vez. Professor, muito obrigada. Ótima noite para o senhor. Uma ótima noite e um bom final de semana para vocês.